dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa de andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa de andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa de andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, teus altares, Senhor, teus altares, Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Vamos colocar em pé, vamos dar início ao nosso culto. Hoje queremos cantar e engrandecer ao nosso Deus pela maravilhosa graça
É a graça de Deus que nos alcançou, é a graça de Deus que nos permite estarmos aqui nesta manhã para louvarmos o nosso Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso. E nessa manhã, Pai, queremos exaltar, Pai, com a Tua igreja, essa graça, Pai. Nós não merecíamos, Pai, mas o Senhor, no Teu favor, nos tirou, Pai, de um reino das trevas e nos trouxe para o reino do Seu amor, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Receba, Pai, nosso louvor, nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 2, versículos do 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos louvar o nosso Deus? Maravilhosa graça. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus.
graça, somente pela graça. Olha o que diz o início do versículo do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, irmãos. Nós não tínhamos vida. Mas Jesus é que produz vida. Ele é a vida. E Ele nos tirou de um reino, como diz o versículo 2, nos quais andaste outrora, nós estávamos no curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos. Mas a graça, ela é redentora, ela traz perdão e ela traz vida. E vamos continuar cantando, perdão e graça. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça. Sobre mim, perdão e graça, me lava-me, Senhor, pois eu preciso de teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim, perdão e graça, me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
aceitando meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. Senhor Deus, somente o Senhor tem poder para salvar. E é uma obra, Pai, do Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai, porque o Senhor nos resgatou um dia. Lamaçal do pecado, estávamos perdidos, mas a tua graça nos alcançou. Louvado, agradecido seja o teu nome. Amém. Amém. Pode se assentar. Agora a gente vai ter um momento. Chama aí as crianças, né? Você que está em casa. Nós vamos ter um momento da história para as crianças. Oi, crianças, vamos ouvir mais uma história? E hoje a história será outra parábola. Bom, certa vez, 2 homens resolveram construir as suas casas. O primeiro homem construiu a sua casa em cima de uma rocha. Então foi lá e construiu a sua casa. Já o segundo homem pensou: não vou construir em cima da rocha não, dá muito trabalho, já sei. Vou construir em cima da areia. Então vou dar uma fofada aqui na areia e vou construir a minha casa aqui na areia. Então começou a vir um vento. Esse vento trouxe chuva e com essa chuva se transformou num temporal. Bom, a casa que estava em cima da pedra aguentou firme durante o temporal, mas já a casa em cima da areia não aguentou, acabou desmoronando. O que será que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Bom, a casa construída em cima da pedra representa aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e as obedecem, as praticam, ou seja, a vida delas está firmada em Jesus Cristo. Já a casa construída em cima da areia representa aquelas pessoas até que ouvem a palavra de Deus, mas não a obedecem, não estão nem aí para Jesus. E acaba acontecendo isso, desabando. E aí, você quer ter sua vida construída, firmada em Jesus?
ou sem Jesus? Eu quero com Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau! Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? É bom poder voltar a nos reunir novamente aqui no templo, para podermos louvar e também ouvir da sua palavra. Hoje eu queria conversar com os irmãos e irmãs a respeito de um texto que fica lá em João, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. Se não me falha a memória, pode ser que ela falhe. A última vez que eu tive o privilégio de trazer a mensagem numa ceia foi dia 6 de junho. Eu nem me lembro se foi aqui ou se foi via live. Nós conversamos a respeito de Jesus se apresentando como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E aqui Jesus vai se apresentar novamente dizendo: eu sou a luz do mundo. Existem verdades que são fundamentais para todo cristão. Existem verdades que são tão importantes para nós como igreja, que essas verdades nos fazem ser igreja. E uma das verdades básicas da fé, uma das verdades fundamentais para o cristianismo, é compreender e reconhecer que Jesus é o próprio Deus. Essa é uma verdade fundamental. Porque a salvação consiste em você conhecer a Deus e conhecer a Jesus. E conhecer não é simplesmente ouvir falar sobre Ele, mas é ter um relacionamento íntimo com Ele a ponto de saber qual é a natureza de Jesus. E esse texto fala justamente sobre isso. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus começa dizendo: eu sou. E quando ele declara, quando ele fala isso, ele está dizendo que ele é o próprio Deus. E a divindade de Jesus é um tema de discussão na igreja há muito tempo. Desde os pais da igreja no 3º século, há uma discussão sobre isso. Foi feito um concílio em 325, depois de Cristo, o concílio de Nicéia, onde se discutiu principalmente a respeito da divindade de Cristo. 325 depois de Cristo.
E até hoje isso tem sido debatido e estudado, para nós vermos a importância de se entender e de se conhecer verdadeiramente e profundamente a respeito da pessoa de Jesus Cristo, e saber que Jesus é o próprio Deus. Muitas heresias nasceram na própria época de Paulo, dos apóstolos, em que eles combatiam, e essas heresias diziam que Jesus não poderia ser o próprio Deus. Uma dessas heresias é o gnosticismo, na verdade uma primeira fase do gnosticismo, que não reconhecia Jesus como Deus, porque eles entendiam, né, uma das teorias desse movimento gnóstico, entendia que a carne era ruim e o espírito era bom. E Jesus veio como? Como que Jesus veio? Carne e osso, como humano. E para o gnosticismo eles não conseguiam compreender como Jesus podia ser o próprio Deus, porque Jesus veio como homem, ele era um homem. E essa seita estava invadindo várias igrejas na época dos apóstolos, tanto que nós temos a carta de Colossenses que combate o gnosticismo, nós temos a carta de 1 João que combate o gnosticismo, e vários outros livros que também dentro ali dos seus temas gerais também falam contra o gnosticismo. E esse gnosticismo estava entrando na igreja, estava dividindo a igreja e destruindo as igrejas. Por isso que eu comecei dizendo, meus irmãos e irmãs, como é importante, como é fundamental nós entendemos que Jesus é o próprio Deus. E aqui ele começa se apresentando como eu sou. Te lembra alguma passagem do Antigo Testamento quando Jesus fala isso, eu sou? Muito bem. Êxodo capítulo 3. Vamos lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou o que sou. Então João capítulo 8, versículo 12, faz eco, a referência a Êxodo capítulo 3, quando Deus diz a Moisés fala, o que eu vou falar lá? Quando eu chegar lá para o faraó, o que eu vou dizer para ele? E Deus fala, diga, eu sou o que sou, eu sou, foi quem te enviou. E quando Jesus fala eu sou, ele está dizendo que é o próprio Deus. Ele está dizendo que a sua essência, a sua natureza, ela é divina. E para os fariseus isso era um absurdo. Tanto que na continuidade do texto, eles vão contra-argumentar contra Jesus a respeito do seu testemunho. Eles vão dizer, poxa, como é que você pode dar testemunho que você é o próprio Deus? Como que você pode dar testemunho de você mesmo? Aí Jesus é incrível, porque ele usa a própria lei que os fariseus tanto zelavam para argumentar com eles. Mas nós não vamos ver todo o texto, vamos só focar somente aqui no versículo 12. Então Jesus falando ao povo, ele novamente se identifica como o próprio Deus. E lendo esse texto eu estava pensando, como é bom quando a gente é chamado pelo nome, não é verdade? Como é bom quando você é conhecido pelo seu nome. Quando você está num ambiente diferente, eu, por exemplo, estou lá 1 mês e pouquinho no meu novo emprego. Na primeira semana eu não era chamado pelo nome, porque ninguém me conhecia. Eu era chamado de
Quem é paranaense, né, raiz, vai saber. Eu era chamado de Piá. Ô Piá! Ô Piá! E depois da segunda semana, já comecei a ser chamado pelo nome, Alisson. E é tão bom, é bom você saber que as pessoas, né, no convívio ali começam a te conhecer. E assim na segunda semana eu comecei a ser chamado pelo nome. E num contexto judaico, o nome era extremamente importante, era extremamente relevante, porque o nome não só diz respeito a quem você é, mas ao que você faz, a coisas relacionadas à sua vida. O que Deus fez muitas vezes com alguns personagens da Bíblia? Ele mudava o nome. E muitas vezes não, às vezes que Deus mudou o nome de personagens da Bíblia, esses nomes eram mudados de acordo com promessas e profecias. Para nós vermos a importância do nome no contexto judaico. E é muito bom ser lembrado pelo nome. E Jesus aqui, quando fala novamente ao povo, ele se identifica como o próprio Deus. Eu sou. E essa é uma verdade fundamental. Eu sou o que sou, é o que diz lá em Êxodo 3,14. Jesus é a imagem do Deus invisível, está lá em Colossenses 1,15. Em Jesus habita corporalmente toda a divindade, está lá em Colossenses 2,9. Ele é o resplendor e a expressão exata do ser de Deus, está lá em Hebreus 1,3. Olha quantos versículos dizendo a respeito que Jesus é o próprio Deus. Ele é o resplendor e a expressão exata do ser de Deus. Essa é uma verdade fundamental que nós precisamos lembrar todos os dias. Que Jesus é o próprio Deus. E uma outra verdade fundamental, que deve nos levar aos pés da cruz todos os dias, que deve quebrantar o nosso coração todos os dias, é saber que o próprio Deus não considerou ser o próprio Deus, mas veio como homem e foi obediente até a morte e morte de cruz para me salvar, para te salvar. O próprio Deus veio como homem, foi obediente até a morte de cruz, se deu voluntariamente para me salvar e para te salvar. Por isso essa verdade é fundamental na vida da igreja, na vida do cristão. É saber que Jesus é o próprio Deus e que mesmo sendo Deus, Ele veio como homem para salvar um pobre pecador, miserável, como Lucas leu, que estava morto. Nós precisamos sempre dessa verdade, que é fundamental na vida da igreja. Mas Jesus continua se apresentando, se identificando, e agora Jesus vai dizer, no texto que eu falei, um tempo atrás, Jesus se apresenta como o pão da vida, está lá em João capítulo 6. E agora Jesus se apresenta como: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E o contexto em que acontece essa declaração é muito importante. Jesus estava perto do gasofilácio. Não era como esse aqui, com certeza, o gasofilácio do templo. Está lá no versículo 20. E Jesus estava ensinando ali
E lá haviam um gasofilácio e mais 13 gasofilácios em forma de trombeta, onde as pessoas depositavam as suas ofertas. Os pesquisadores vão dizer que Jesus estava então ali, dentro desse contexto, na sala de tesouros. Lugar bonito, lugar importante. E não só estava na sala dos tesouros, como o tempo em que Jesus estava aqui nesta passagem, o contexto ali era a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. E o que acontecia na festa dos tabernáculos? O povo passava festando durante 7 dias e eles faziam cabanas com árvores e ficavam 7 dias posando nessas cabanas e festejando. Esta era a festa das cabanas. Era a festa que celebrava o fim da colheita. E também era essa festa remete ao tempo de peregrinação no deserto, lá com o povo de Israel, com Moisés. E nessa festa, uma das formas de comemoração, alguns ritos que aconteciam nessa festa, se acendiam 4 grandes candelabros. E todos os participantes dessa festa, a maioria deles, na verdade, ficavam com tochas acesas. Então eles ficavam dançando e cantando até que a luz desses candelabros e a luz dessas tochas se apagassem. Então eles ficavam ali a noite inteira pulando e festejando. O judeu é um povo que gosta bastante de festa. Gosta bastante de festejar. Só que o que acontecia com essas luzes no fim do dia, quer dizer, no amanhecer, elas se apagavam. As luzes desses candelabros e as luzes das tochas, no fim do dia, se apagavam. E dentro desse contexto, Jesus diz que Ele é a luz. E Jesus é a luz que nunca se apaga. E Ele não só é a luz que nunca se apaga, como Ele é a única luz que traz esperança e vida a esse mundo caído. Você crê nessa verdade? Amém. Quando eu olhei esse contexto, eu tentei trazer para os nossos dias de hoje, eu lembrei que há um tempo atrás passava até na TV, né? No fim do ano, os fogos de artifício, né? Lá no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, tinha lá os canais transmitindo, né? Aquela festa toda, o pessoal era 15, quase 20 minutos soltando fogos, queimando dinheiro, né, para mim. Que eu não gosto muito, nunca gostei. Mas assim, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não era bonito, aquelas cores, né? Mas aqueles fogos subiam, explodiam e acabavam. Jesus é a luz que nunca se apaga. Jesus é a luz que traz esperança a esse mundo caído. E é isso que ele diz na sequência do versículo: eu sou a luz do mundo. E o que é mundo? Mundo, dependendo do contexto, ele pode ser nosso planeta, ele pode ser o sistema mundano corrupto, mas mundo em João muitas vezes vai se referir a pessoas. Jesus é a luz que traz esperança às pessoas, porque as pessoas que não têm Jesus estão nas trevas. Estão perdidas na escuridão dos seus pecados. E Jesus é essa luz que pode tirar as pessoas dessa condição de trevas e de escuridão. Porque o sistema mundano é corrompido. Está lá em 1 João 2,16.
No mundo há a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. São essas coisas que estão no sistema corrompido do mundo. O sistema corrompido do mundo, odeia os discípulos de Jesus. Está lá em João 17. O mundo vos odeia. O sistema corrompido desse mundo, ele é do maligno. Está lá em 1 João 5,19. O mundo jaz do maligno. E as pessoas que estão nas trevas, afundadas em seus pecados, estão nesse sistema corrompido. São pecadores, como nós éramos antes de conhecer a Jesus. Estavam mortos, como está lá em Efésios 2:1. Escravizados, como está em Romanos 6. Não conseguem discernir as coisas espirituais, como está lá em 1 Coríntios 2,14. Porque essas pessoas estão afundadas em trevas, em densa escuridão. A queda, o pecado afetou todo o seu ser. Mas a grande verdade que nos alcançou, Jesus, o João vai dizer em João capítulo 1, versículo 4, essa verdade maravilhosa. Versículo 3. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele quem? Jesus. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Uma coisa eu posso dizer para todos vocês. Eu não, mas a Bíblia diz. Ainda que o sistema deste mundo seja corrompido e tomado por densas trevas, ainda que pessoas que você conhece não conhecem a Jesus e estão tomadas por densas trevas, na escuridão dos seus pecados, a verdade que a Bíblia nos traz e que nos conforta é que a luz do mundo pode dissipar qualquer escuridão e qualquer treva. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. A luz do mundo. E o que eu acho mais maravilhoso nessa verdade, em que Jesus é a luz do mundo, é que a esfera de atuação de Jesus é qual? O mundo. É aqui que Jesus quer transformar. É aqui que Jesus tem que ser proclamado. A seara em que Jesus manda os seus trabalhadores é o mundo. É aqui que a luz precisa brilhar. É aqui que a luz vai romper com toda a escuridão. É nessa realidade que a luz atua. Mas Jesus continua, ele não para por aqui. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Antes de nós falarmos daqueles que seguem a luz, eu quero falar daqueles que não seguem a luz. E nós poderíamos, a respeito daqueles que não seguem a luz, falar dessa forma. Quem não segue a luz, nunca andará na luz. Quem não segue a luz, nunca andará na luz.
Com quem Jesus estava conversando aqui? Com o povo. E quando ele fala, eu sou a luz da vida, eu sou a luz do mundo, quem que chega ali para tentar questionar Jesus? Os fariseus. E olha só o que os fariseus dizem no versículo 13. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. E quem eram os fariseus? Homens extremamente zelosos pela lei, que viviam num ambiente religioso, oravam 3 vezes por dia. Se não me engano é a 3ª hora, a 6ª e a hora 9ª, eram as horas da oração para os fariseus. Iam na sinagoga, ensinavam a palavra, estudavam a palavra, liam a palavra desde pequenos, decoravam basicamente toda a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés. Eram homens que estavam familiarizados com o ambiente religioso, que até liam a palavra, que eram instruídos na palavra, que praticavam ritos, ofertavam, louvavam, ensinavam, mas não conheciam a Jesus. Não conheciam a luz do mundo. Não viam em Jesus que aquele homem era o próprio Deus. E aqui está uma verdade também muito fundamental. A vida cristã não se resume a domingo de manhã e a domingo à noite. A vida cristã não se resume a dizimar. A vida cristã não se resume a uma reunião durante a semana. A vida cristã não se resume a orar na hora do almoço. A vida cristã não se resume a deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 90, como se fosse um amuleto dentro da sua casa. Vida cristã é conhecer a Jesus. É ter um relacionamento íntimo com Jesus. É desfrutar das verdades que a revelação de Deus nos apresenta, dia após dia. Porque os fariseus viviam num ambiente religioso, eles iam na sinagoga todos os dias, muito mais do que nós, mas mesmo assim eles não conheciam a Jesus. Eles estavam nas trevas. E se você ainda vive num ambiente religioso, de religiosidade, eu quero dizer uma verdade para você. Você ainda está nas trevas. Porque conhecer a Jesus é ter um relacionamento íntimo com Ele. É saber que Ele é o próprio Deus. É amá-lo. É proclamá-lo. Quem não segue a luz nunca andará na luz. Práticas religiosas não quer dizer que você está seguindo a Jesus. Eu também não quero dizer que isso não é importante. É extremamente importante. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas a gente não pratica. A gente não dá o dízimo, a gente não vem ao culto, a gente não canta no louvor, a gente não prega para ser salvo, para ser melhor que os outros, mas porque nós reconhecemos aquilo que Jesus fez na nossa vida. E para adorá-lo, para exaltá-lo. Isso faz parte do nosso relacionamento. Não é uma forma de barganhar com Deus. Deus, eu vou lá dar o dízimo, então eu quero que o Senhor faça. O Senhor vai fazer isso na minha vida se eu dizimar. Eu vou tocar no louvor, vou cantar no louvor, então o Senhor vai fazer isso para mim. Não. Nós fazemos tudo isso porque amamos a Deus e porque conhecemos a Jesus. É extremamente diferente dos fariseus.
e da religiosidade. Quem não segue a Jesus, quem não conhece a Jesus, nunca andará na luz. E nós poderíamos mudar falando a respeito daqueles que não conhecem a Jesus. Nunca andará na luz, mas morrerá. As pessoas que não conhecem a Jesus estão nas trevas caminhando rumo ao inferno, rumo à morte. Quando a gente está no escuro, quando acaba a luz, ou quando a gente está num ambiente escuro, a gente perde o sentido de direção. Por mais que a gente ande num ambiente que a gente conheça, a gente ainda assim tem dificuldades para andar. A gente perde o sentido de direção na escuridão. E as pessoas que não conhecem a Jesus estão nessa mesma condição. Perdidas. Mas a diferença é que elas não estão sem direção. A direção delas é o inferno. As pessoas que estão em trevas caminham rumo ao inferno. E Jesus é o único que pode mudar essa direção, porque Ele fez isso conosco. Nós estávamos caminhando a passos largos, em densas trevas, rumo ao inferno. E Jesus nos alcançou com a sua luz. E mudou a nossa rota. Antes caminhávamos rumo ao inferno. Mas por meio de Cristo Jesus, agora nós caminhamos rumo à vida eterna. E as pessoas lá fora precisam conhecer essa verdade. E agora Jesus vai falar para aqueles que seguem a luz. Quem me segue nunca andará em trevas. E a palavra seguir aqui, no original, ela quer dizer discipulado. Discipulado que nós conversamos aqui muitas vezes é o vida na vida. É o vestir na vida do meu irmão, é o caminhar com o meu irmão, é o orar com o meu irmão, é o fazer devocional com o meu irmão, é o me preocupar com o meu irmão, é caminhar na fé com alguém. E a palavra aqui é discipulado, a origem dela é discipulado. Então, quem é discípulo de Jesus, quem imita a Jesus, nunca andará nas trevas. E a palavra nunca aqui é nunca mesmo. Jamais. Quem foi iluminado por Cristo nunca mais perderá a salvação. Nunca. Porque a obra de Jesus na cruz, ela é suficiente, ela é única. Uma vez salvo, sempre salvo. É definitivo. Quem segue a Jesus, quem imita a Cristo, nunca mais voltará à antiga vida. Você tem luta, sim, porque a nossa luta contra o pecado ainda não chegou ao fim. Isso é uma realidade. Mas a salvação é algo que você não pode perder. Quem segue a Jesus nunca andará nas trevas, nunca vai voltar mais uma vez em regime de escravidão. A obra de Jesus é completa, é suficiente. A questão aqui é se você somos de fato um discípulo de Jesus, se nós seguimos a luz. Essa é uma verdade que conforta o nosso coração. Uma vez salvo, sempre salvo.
E uma verdade também que é maravilhosa, que é fundamental. Nós cantamos aqui, maravilhosa graça. Nós não fizemos nada para sermos salvos. A nossa salvação é fruto da vontade de Deus. Você não fez nada. O Lucas leu, nós estávamos mortos. O que um morto faz? Nada. É nessa condição que a luz nos alcançou. Nós estávamos cegos. Quem lembra da conversão do apóstolo Paulo? Cegos pelos nossos pecados, em densas trevas, caminhando rumo ao inferno, na escuridão de nossos pecados, e é nessa condição que Jesus nos salvou. Olha só o que diz o Salmo 36:9, que salmo lindo, que salmo lindo. Salmo 36:9. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Que maravilha! Graças à tua luz, vemos a luz. Ou seja, nós só podemos conhecer a Jesus por causa de Jesus. Nós estávamos tomados por tão densas trevas que a nossa mente não conseguia compreender quem é Jesus. Os nossos sentimentos não conseguiam estar ali lançados a Jesus. Não conseguimos ver a Jesus, até que o próprio Jesus, por meio do Espírito Santo, nos ilumina, e assim nós podemos ter a vida eterna, e ainda podemos compreender a cada dia quem é Jesus. Isso é maravilhoso. Graças à tua luz, nós vemos a luz. Graças a Jesus, nós conhecemos a Jesus. Por nós mesmos, não conseguiríamos. E essa é outra verdade fundamental, que deve te fazer acordar todo dia de manhã e dar glória a Deus. E ele termina: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a vida aqui não é só vida eterna, mas é vida de verdade. O sentido da vida está em Cristo Jesus. Se não fosse Jesus, é como Paulo fala em Romanos, se eu não me engano: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O sentido da vida está em Cristo. A luz que nos orienta como um farol nos leva rumo à vida eterna. E essa luz é Jesus. Só em Jesus há vida, e vida plena, vida abundante. Só em Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus porque essa luz nos alcançou. Essa luz que ilumina o caminho rumo à vida eterna é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O que nós aprendemos com tudo isso? Primeira coisa. Eu esqueci de falar, acabei de lembrar lendo aqui. Quando Jesus fala que é a luz, isso também lembra uma historinha lá do Antigo Testamento, que fica em Êxodo, inclusive. Quem sabe? Luz que guia. Lá com o povo do deserto, o que acontecia lá? Durante o dia, uma coluna de
fumaça, né? Algumas traduções trazem nuvem. E durante a noite uma coluna de fogo, conduzindo o povo no deserto, rumo à terra prometida. Isso faz sombra a Jesus Cristo, que nos conduz rumo à vida eterna. Percebe como a Bíblia é toda linkada? Como a história acontece e como a história é centrada em Cristo. A luz que conduzia o povo no deserto, que estava escravizado, Moisés como libertador, também mostrando o libertador que viria depois. A nuvem, que era o próprio Deus, conduzindo o povo durante o dia e durante a noite, uma terra prometida. E agora nós vemos nesse texto a luz que nos conduz à vida eterna, Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. A primeira lição, vamos lá que o tempo corre. Jesus é Deus. Verdade fundamental que deve fundamentar a sua vida cristã. Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. E mesmo sendo o próprio Deus, Ele veio para te salvar. Segunda lição, o mundo é a esfera de atuação da luz. Jesus é a única esperança para esse mundo caído. Por quê? E a terceira lição, porque quem não tem a luz está nas trevas. Pessoas estão caminhando rumo ao inferno porque não conhecem a Jesus. E o que nós temos a ver com isso? Nós fomos chamados para sermos a luz nesse mundo. Onde que está escrito isso? Mateus 5. Mateus 5, 14. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Quem fala isso? É Jesus. Vocês são a luz do mundo. Olha o versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus é Deus. Jesus e Deus também são a luz. A esfera de atuação dessa luz é o mundo. Quem não está na luz está nas trevas. E nós, como filhos de Deus, também fomos chamados para manifestar essa luz. Porque quando seguimos a Jesus, quando imitamos a Jesus, consequentemente nós manifestamos essa luz no mundo. E essa luz que pode transformar e tirar as pessoas da escuridão. O engraçado é que muitos cristãos não querem ser luz, mas querem o holofote. Muito cristão quer a luz em cima dele, o holofote, né? E não querem ser a luz que glorifica ao Pai. Nós somos chamados para ser luz nesse mundo. Fazer a diferença, ser a diferença. Transformar as vidas que estão lá fora caminhando nas trevas. Quando você segue a Jesus, você manifesta a luz que é Jesus. E uma última pergunta. Você realmente segue a Jesus? No seu trabalho ou no seu ambiente familiar, as pessoas sabem que você é cristão? E se elas sabem que você é cristão, qual que é a reação dessas pessoas? Você segue Jesus realmente? Você anda na luz? João vai falar, 1 João, né? Ele vai falar muito sobre essa relação, luz e trevas, principalmente no capítulo 1. E ele vai dizer algo que mexe com a gente.
Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Você segue a Jesus, as pessoas veem algo diferente na sua vida, você é perseguido por ser cristão, porque nós somos chamados para ser luz, como Jesus é a luz. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém? Amém, irmãos. Que bênção. À noite nós vamos estar tendo nosso culto também, tá? Então você que pegou o final deste culto, não está ou já participou, e você sabe que alguém da sua célula também não pôde participar nesta manhã, à noite às 18 horas estaremos aqui novamente, né, celebrando a ceia, ouvindo a palavra de Deus. Mas eu queria convidar você que está aqui presente a ficar em pé. Você aí na sua casa pode se preparar, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, né? Então, vai preparando os itens, se você já está preparado, louve ao Senhor nesse momento, junto conosco. Agora vai estar aparecendo aí, para você que está em casa, a conta da nossa igreja. Se você quer dizimar, ofertar, você tem esse privilégio. E aqui também você que está presente, se você quiser, temos um gasofilácio aqui, você pode estar ofertando. Vamos cantar, é graça. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz.
fato de nós estarmos reunidos aqui é graça. Podermos celebrarmos a ceia é graça. É somente pela graça. E Deus é tão gracioso que Ele permite que eu e você nos assentemos à mesa junto com Ele. Como pode pessoas tão pecadoras como nós participarmos de algo tão santo e tão puro? Você em casa que se prepara, estamos acabando de distribuir aqui os elementos. Em Mateus capítulo 26, versículo 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Vamos fazer isso nesse momento? Vamos comer o pão. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Tomamos o cálice. Pai, nós somos gratos pela vida que temos em Ti. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Deu sua vida por nós, para que pudéssemos ter vida. Derramou seu precioso sangue, Pai. E esse sangue, Pai, é que nos purifica de todo o pecado. E agora fazemos parte, Pai. Somos chamados filhos por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Somos gratos, Senhor Deus, porque agora nós temos acesso ao Senhor por Jesus Cristo. E agora, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Bom domingo.